E aí pessoal, tudo bom? Boa noite. São quase 6 horas, dia 20, quinta-feira, estamos no mês de abril. Está um tema bem comentado, eu acho que é importante a gente esperar as manifestações externas passarem. É um tema que está bem em voga e eu resolvi fazer um comentário, fazer um vídeo sobre isso, porque eu estou sentindo que não está sendo dado devido respeito ao assunto e não estão trabalhando da forma que eu acho adequada. As autoridades como um todo, não vou fazer referência a uma ou outra autoridade, mas as autoridades como um todo ainda não estão dando o devido respeito. O tema que eu vou tratar é o desafio, né? O desafio da baleia azul, todos os outros nomes que decorrem disso. E eu separei alguns pontos. Primeiro, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma divisão correta para começar a trabalhar o tema. É uma coisa que a gente tem, em Campina Grande, tem se manifestado de uma maneira extremamente preocupante também, é a relação à histeria que se cria com determinados temas e pontos que são apresentados. Então, chega uma notícia, qualquer que seja essa notícia, que é preocupante, né? Inclusive hoje, quando chegava no batalhão para uma reunião, uma pessoa me apresentou uma notícia no qual dizia que em determinada escola, um aluno iria oferecer balas envenenadas para 30 crianças, alguma coisa do tipo, porque esses eram os desafios do jogo da baleia azul, certo? Então, primeiro, tentar explicar, que eu acho que poucas pessoas não sabem o que é o baleia azul. O baleia azul, ele nasce na Rússia com a notícia falsa, que foi realmente de fato documentado como notícia falsa, só que ela tem um efeito de propagação muito grande e acaba se distribuindo por toda a Rússia, e depois de uma notícia falsa, a gente entra naquele conceito de pós-verdade, cunhado no ano passado, né, até a palavra do ano do post-truth, e acabou ganhando algumas dimensões reais. Começou com uma notícia falsa, só que as pessoas acharam a notícia interessante e por conta disso começaram a, de fato, elaborar um jogo que consiste, a versão que chegou aqui, ela consiste em desafios, 50 desafios no total, esses desafios progressivos que iniciam com mutilações e terminam com a morte da pessoa envolvida no jogo. Certo? Então isso nasce na Rússia, da Rússia se propaga para todo o mundo, vai para a França e para a Espanha, se não me engano, viu, muito interessante, estava estudando aqui sobre isso e vi que nesses países se acentuou o problema e chega ao Brasil. Recentemente chegou ao Brasil e quando chega ao Brasil tem esse primeiro efeito que a gente precisa entender, que é o efeito histeria. Obviamente, se você chega e percebe que seu filho ou filha, sua criança, na escola corre o risco de perder a vida ou corre algum tipo de perigo, você vai se preocupar, é normal que você se preocupe. E essa preocupação ela acaba gerando um pânico, e essa pessoa, por sua vez, daqui a pouco eu vou falar sobre por que isso ocorre, espalha para outras pessoas e vai espalhando, quando você vê a cidade inteira está tratando sobre o tema. Algumas pessoas se aproveitam desse momento e começam a criar mais boatos, joga em cima disso e joga a cidade inteira dentro de um processo de histeria coletiva, que prejudica a própria sociedade como um todo, porque você não consegue ter uma noção do que de fato está acontecendo. Então, o primeiro ponto, fazendo essa divisão, você tem uma ótica do jogo em si, que eu vou falar daqui a pouco, mas tem a ótica a visão, o panorama da histeria que provoca dentro da cidade. Essa histeria, ela se dá, tem um termo em inglês chamado hoax, que ele simplesmente entra com outros conceitos. Para quem já estudou um pouco sobre a ciência da informação, da comunicação, sabe o que é contra-informação e serviços outros que são criados. Mas o hoax, ele é fabricado como uma notícia falsa, em essência, e é distribuído e se propaga violentamente pelo aspecto apelativo e emocional que ele tem. E foi o que aconteceu com o caso do baleia azul. Como aconteceu na Rússia, como aconteceu na França, como aconteceu na Espanha, em outros países que teve também,
A comunidade não está preparada para isso, não sabe o que é hoax, não tem essa noção e sai propagando essa notícia de uma forma virótica. E ela se espalha por conta das mídias, dos acessórios que nós temos hoje de uma maneira absurda, certo? Então, partindo do hoax e por esse processo criado de histeria, você começa a ver o cenário caótico. Aí você vai dizer, isso só acontece no Brasil, o povo do Brasil é burro, especial? Não. Em 1917, salvo engano, houve um caso em Nova York que chama, eu já falei, já relatei isso em outros vídeos, mas tem que relatar de novo, porque a gente precisa chamar, que chamava A Invasão de Nova York. Era uma novela que estava passando no rádio, e nessa novela o pessoal relatava que Nova York estava sendo invadido por extraterrestres. Só que quem acompanhou do começo entendia que era aquela novela. Só que as pessoas que ligaram o rádio depois que a novela começou, encararam aquilo ali como notícia real e pensaram que Nova York estava sendo invadida e acabaram distribuindo. Simplesmente a cidade parou, virou um caos normal. Vocês podem pesquisar sobre isso, está disponível, tem vídeo, tem matéria, tem muito material em inglês, mas eu acho que deve ter material em português também para que vocês possam ver. E mostra que a cidade parou por conta disso. É um processo que, nesse caso, não era um hoax, era uma novela, né, uma peça fictícia com intenção lúdica, mas acabou causando esse transtorno. No Brasil, nós tivemos um hoax que é recente, é relativamente recente, que causou um prejuízo muito grande, que foi aquele da Bolsa Família, que a Caixa não ia mais fornecer, que a Dilma ia sair da presidência, por conta disso ia confiscar as contas do Bolsa Família, que levou, todo mundo sabe, isso é notório, levou inúmeras pessoas às agências da Caixa. O país quase para também por conta disso, são boatos, um hoax, que causou uma histeria e por pouco não levou à morte. Teve pessoa que ficou ferida por conta teve acesso de violência entre as pessoas, mas é uma informação simples, é uma coisa muito simples. Alguém disse, a Bolsa Família vai acabar, todas as pessoas que compraram, pessoas humildes que não têm muito acesso à informação, compraram essa ideia e foram para a Caixa lá para tentar resgatar alguma coisa, e deu no que deu. Então, são esses casos. E isso tudo, aí entra um outro ponto interessante, e ele surge, uma pessoa, um biólogo inglês, o Richard Dawkins, ele cria um termo que poucas pessoas confundem, não sabem, na verdade não confundem, né? Ganhou um outro significado também, que é o termo meme. O meme, que aquela imagenzinha bonitinha, não, a essência do que é um meme não é só aquilo. O meme é alguma informação que se cria através do intelecto humano, e ela se espalha de forma virótica, e ela se espalha por todos os cantos, e quando você menos vê, ela começa a ter mutações daquilo que a gerou inicialmente, mas está sempre se propagando de uma maneira absurda. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com vírus em determinados ambientes. Você tem um campo extremamente propício, e por conta desse ambiente propício a essa propagação, o meme vai e se espalha. Por exemplo, hoje eu estar realizando esse vídeo, gravando esse vídeo sobre esse tema, ainda é reflexo do meme que foi criado por essa notícia falsa lá na Rússia. Ou seja, eu estou, de certa forma, propagando a forma. Eu sou uma mutação, esse vídeo aqui é uma mutação do que foi gerado nesse meme inicial lá na Rússia. Mas a gente precisa entender como esse processo se dá, para que a gente entenda como a gente combater ele, para que a gente consiga evitar algumas tragédias, alguns acidentes que porventura podem acontecer. Aí agora eu entro diretamente na parte do jogo, para falar o que é o jogo em si, apesar de ter dado uma definição rápida. Mas aqui na Paraíba nós temos um caso comprovado, eu acho que se deu no Liceu, eu não lembro bem. Quem está acompanhando é o Tenente Coronel Arnaldo, que é o coordenador do CIOP de João Pessoa, da área metropolitana de lá. Ele é especialista em crimes digitais, isso não deixa de ser um crime digital, apesar de estar, ao meu entendimento, na esfera de investigação da Polícia Federal e da Polícia Civil, mas felizmente nós tivemos a iniciativa do Coronel Arnaldo de estar acompanhando essa situação lá em João Pessoa e está preparando relatórios e fornecendo informações às pessoas sobre o que acontece. E aqui em Campina Grande, alguns casos, não de hoax, mas alguns casos de pessoas que já se envolveram no jogo e começam a propor. A dinâmica do jogo, ela é simples, é essencial, é igual à roleta russa. Não existe diferença da roleta russa para o
baleia azul. A diferença essencial seria que você não tem uma arma para que as pessoas se matem. Se bem que no final do vídeo, do jogo, você poderia ter uma arma dessa. Mas você tem pessoas que estão com problemas psicológicos, fragilizadas psicologicamente, e são induzidas por um coordenador, por um líder, a cometer determinados pontos. Aí entra um aspecto interessante, que o jogo começa de uma maneira um pouco mais inocente, vou dizer assim, que seria apenas um risco no braço. E ele vai, de forma progressiva, fragilizando mentalmente a pessoa, igual um vírus faz, um vírus biologicamente falando, faz com o corpo da pessoa, ela vai fragilizando esse corpo, a pessoa, induzindo ela a acordar de madrugada, a ter noites de sono cada vez menores, a assistir vídeos com conteúdo que alteram a forma como você pensa, e isso tudo vai culminar no quê? Na fragilidade completamente da pessoa, da vítima que está participando daquilo lá, que por sinal, ou melhor, que já tem um início de fragilizado, mas vai posteriormente cometer o suicídio. Foi preparado para isso. Quem gosta de filme, tem uma cena que eu acho que é muito interessante com relação a isso, mostra o poder da palavra, ou da informação criada, que é no Hannibal, eu não lembro qual deles, onde o Dr. Hannibal, ele simplesmente fala com o cara que jogou esperma na menina lá, 5 minutos, ou pouca coisa, fala 5 minutos, o cara escuta aquilo lá, fica matutando e se mata. Por quê? Porque aquela pessoa já estava dentro de um ambiente que era propício a isso e ele simplesmente jogou aquela informação. Então, hoje, a nossa sociedade, por conta dessa estrutura tecnológica que nós vemos hoje, quando a informação é produzida na Rússia, rapidamente ela chega ao Brasil, chega aqui na Paraíba, chega aqui em Campina Grande, chega em qualquer local, permite que essas informações se propaguem absurdamente, de forma voraz. De maneira, é um vírus agora, só que é um vírus psicológico. Então nós precisamos entender como é que esse processo se dá do jogo, entender que hoje a tecnologia ela serve como meio para difundir, mas ela não é a razão do problema. A razão do problema é que nós temos uma sociedade que hoje, em termos gerais, está doente. É uma sociedade que está fragilizada psicologicamente falando. E nós temos que combater essa conduta e só tem uma única saída. Esse é o meu entendimento com relação a isso, é a conversa, é o diálogo. As crianças, por sua natureza também biológica, elas estão em processo de formação, de personalidade, os hormônios estão na sua efervescência e elas acabam cometendo alguns deslizes de conduta. E um desses deslizes de conduta pode ser, por exemplo, avaliado como esse jogo. Outras crianças, eu mesmo fui um adolescente que durante muito tempo usava roupa preta, inclusive toda roupa preta hoje, calça rasgada, movimento grunge, entre outras coisas. Mas eu tenho colegas que não conseguiram sair disso até hoje. Se prenderam naquele mundo ali, tem um aspecto doentio mesmo, mas não conseguiram sair porque aquela informação que chegou para eles naquele momento acabou detonando com o convívio social deles. Então o jogo em si ele vai através dessas condutas. Não foi a tecnologia. Uma criança que está passando por isso, ela sendo privada de tecnologia, ela vai achar uma outra maneira. Ela pode, por exemplo, como eu falei, se ela substituir, não vai ter mais o acesso ao tutor pelo celular, mas o tutor dela, do jogo, né, no caso, pode estar na escola. Pode ser um vizinho, pode ser qualquer outra pessoa, e essa pessoa vai achar uma outra forma de interagir. A forma que eu visualizo como possibilidade de combater esse problema, é um problema que nós temos, é diálogo. Conversa, conversar com seu filho, a sociedade, o dinamismo da sociedade hoje faz com que as pessoas não tenham um contato direto com os filhos. A criação que antes era a obrigação da família passa hoje, ou melhor, é confundido hoje com a escolarização, que é o que acontece na escola, nos colégios, por aí. E essa falta de contato faz com que aconteçam esses absurdos. Falei bastante, vou deixar o espaço, eu acho que eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube mesmo. Está aberto para que vocês façam todo tipo de comentário, concordar, discordar, sugestões. Eu vou ver se eu coloco alguns desses links das coisas que eu citei para vocês acessarem, seja no Facebook, seja no YouTube. Mas vamos debater esse tema, vamos fazer essa visualização, nesse primeiro momento fazer essa segmentação do que é histeria, do que é hoax, e depois do que é o jogo em si,
e vamos propor debates para que a gente consiga atingir e evitar que aconteçam acidentes, que aconteçam tragédias na nossa sociedade, na sociedade como um todo, não que esse vídeo seja especificamente para Campina Grande, apesar de ter usado exemplos locais, mas é um debate amplo que deve ser cada vez mais fomentado, certo? Pessoal, é isso que eu tenho para falar. De acordo com que a repercussão que estiver, eu faço um outro vídeo comentário, mas em si é isso. Obrigado pela atenção, por ter acompanhado até aqui e até mais.